Bom dia, meninos. Hoje vamos resolver uma série de exercícios sobre tabela periódica. E a gente tem como objetivo fixar a teoria sobre o conteúdo da tabela periódica. Então, vocês estão com a tabela periódica em mãos. Todos os exercícios sobre tabela periódica, nós vamos usar a tabela como consulta, é uma fonte de consulta. E o importante que eu sempre bato na tecla é que vocês têm que estar sabendo as regiões da tabela periódica, saber mais ou menos onde estão os elementos mais importantes, as regiões mais importantes. Então hoje nós vamos trabalhar muito com semimetais, com metais, com ametal. Então essas três classes aqui, nós vamos observar aqui, ó, os de cor azul na tabela periódica. Na de vocês aí nós temos essa linha que vai separar os ametais que estão entre os gases nobres, que estão na cor roxa, que é a direita, e tem essa série verde que está, quem está no meio aí vai ser os ametais, na cor azul. Essa série verde, que é a escadinha, pote sem asseio gera sempre bactérias, são semimetais. E os demais elementos todos são metais, com exceção do hidrogênio, que também é um ametal. Então vamos novamente falar o nome das colunas. Coluna 1A ou coluna 1, metais alcalinos. Coluna 2A, metais alcalinos terrosos. Coluna 13, nós vamos olhar o primeiro elemento, é o boro, então família do boro. Coluna 14, temos o carbono, família do carbono. Coluna 15, então nós vamos falar, o primeiro elemento é o nitrogênio, família do nitrogênio. Essas três colunas não têm nomes específicos, a gente simplesmente olha o primeiro elemento que constitui o grupo, a família, e fala o nome deles, todos, eles estão agrupando todos os elementos. Na coluna 16 nós temos o oxigênio, mas ele é essa classe toda, esse grupo todo é chamado de calcogênios. A coluna 17, todos aí são chamados de halogênios. E temos a coluna 18, 8A, ou coluna 0, que são chamados de gases nobres. Então, os gases nobres, eles não são classificados nem como ametais, nem como semimetais e nem como metais. Então, vamos aos exercícios. Nós temos aqui uma carta de um químico, né, apaixonado, que mandou para a paixão da vida dele. Então a gente vai ler essa carta e tem alguns elementos, tem algumas letras, né, que estão em destaque, e a gente vai classificar esses elementos, né, nós vamos fazer um exercício classificando esses elementos em metais, semimetais. Nós vamos fazer aquela classificação da tabela periódica. Então vocês ficam com a tabela em mãos para a gente observar. Então berilo, horizonte 5, né? Então 5 seria o zinco de benzeno de 2006. Querida Valência, não estou sendo precipitado e nem desejo catalisar nenhuma reação irreversível entre nós dois. Mas sinto que estroncio perdidamente apaixonado por você. Sabes muito bem que a amo. De antemônio, posso lhe assegurar que não sou nenhum hérbio e que trabalho muito para levar uma vida estável. Lembro-me de que tudo começou no Urânio passado, com o arsênio de mão, quando atravessávamos uma ponte de hidrogênio. Você estava em um carro prata, com rodas de magnésio. Houve uma atração forte entre nós dois. Acertamos os coeficientes. Compartilhamos nossos elétrons e a ligação foi inevitável. Inclusive depois, quando lhe telefonei, mesmo pegar de enxofre, você respondeu carinhosamente: Próton, com quem tenho o prazer dímio de falar. Então vocês podem observar que o zinco está em destaque, o benzeno ali porque seria 5 de dezembro, então o benzeno vocês não vão classificar, ele é um composto orgânico. O zinco, ele é um metal. Nós vamos já falando, porque o zinco é metal. Vamos dar destaque no estrôncio.
O estrôncio é metal alcalino. Temos aqui o antimônio da coluna 15 ou 5A, que é o que? Um semimetal. O érbio é um metal. O urânio é metal. O arsênio é semimetal. O hidrogênio é ametal. A prata é metal. O magnésio é metal. O enxofre é ametal. Mas depois vocês vão olhar na tabela periódica para a gente classificar eles, os grupos. Então, continuando a carta, ela é enorme, tá, gente? Muito apaixonada. Nosso namoro é sério. Estava indo muito bem. Como se morássemos em um palácio de ouro. Nunca causou nenhum escândalo. Eu prometo que nunca haverá galho entre nós e até já disse que me casaria com você. Espero que você não esteja saturada, pois devemos buscar uma reação de adição e não de substituição. Soube que Inês lhe contou que eu a embromo, manganês cuidar do seu cobre. E acredite níquel que digo, pois saiba que eu nunca agi de modo estanho. Caso algum dia apronte alguma, eu sugiro que procure um advogado e que me metais na cadeia. Sinceramente, não sei por que você está à procura de um processo de separação. Como se fôssemos misturas e não substâncias puras. Mesmo sendo um pouco volátil, nosso relacionamento não pode dar errado. Se isso acontecesse, irídio embora urânio de raiva. Espero que você não tenha tido mais contato com Hélio, que é nobre, nem com Túlio, e nem com os estrangeiros, Germânio, Polônio e Frâncio. Esses casos devem sofrer uma neutralização, ou pelo menos uma grande diluição. Então, como a gente vai classificar os metais, os semimetais, os ametais? A gente vai falar o sério é metal, o índio é metal, o escândio é metal, o ouro metal, o galho é metal, se a gente for olhar na tabela depois, juntos. O manganês é metal, o cobre é metal, níquel, metal, estanho, metal, a gente conhece, cobre, níquel, estanho, manganês. Urânio, metal. O hélio, ele não é nem metal e nem ametal, ele é um gás nobre. O túlio é metal. O polônio é um semimetal, o frâncio é um metal, o germânio é um semimetal. Tá acabando a carta, gente. Antes de deitar-me, ainda com abajur acésio, descalço meus sapatos e mercúrio, metal, no silício da noite, pensando no nosso amor que está a carbono, e sinto-me sódio, metal também, alcalino. Gostaria de deslocar esse equilíbrio e fazer com que tudo voltasse à normalidade inicial. Sem você, minha vida teria densidade desprezível. Seria um vácuo perfeito. Você é a luz que me ilumina e estou triste porque atualmente nosso relacionamento possui pH maior que 7. Isso está naquela base. Todo elemento que tem um pH acima de 7, ele é básico, né, gente? Bacana. Aproveito para lembrar-lhe de devolver o meu disco do KCL. KCL, né? Saiba, Valência, que não sais do meu pensamento em todas as suas camadas. Então, a questão 1 é classificar em metais, ametais e semimetais os elementos químicos que estão em destaque no texto acima. Então, a gente já foi falando. Vocês vão apenas anotar aí, porque a gente classificou alguns deles. Os ametais que foram citados nos textos, os ametais que não são metais, foi apenas o enxofre e o hidrogênio. Confere com a gente aí na tabela de vocês. Os semimetais que foram citados foi o antimônio, o germânio, o arsênio e o polônio. Ó. Pote, sem, o aceio, gera sempre bactérias. Né? O polônio é o PO, o arsênio é o AS, o germânio é o GE e o antimônio é o SB, porque ele é uma palavra latina que chama estibor. O enxofre é simbolizado por S, né? Um metal da coluna 6A. O hidrogênio é ametal, está lá no grupo 1A. E os metais, gente, 80% da tabela periódica
são constituídos de elementos metálicos. Então, nós temos o berilo, o frâncio, o zinco, túlio, cério, érbio, estrôncio, magnésio, cobre, gálio, níquel, alumínio, prata, sódio, manganês e escândio. Na questão 2, agora a gente vai pedir para vocês, né, saber usar a tabela, olhar os números atômicos dos elementos, olhar período, olhar coluna. São exercícios mais para fixar mesmo. O número atômico do elemento que encontra no terceiro período, quer dizer, terceiro período, são as linhas horizontais. E os períodos são chamados, né, de camadas e também de níveis. Da família 3A. Então, família, grupo e coluna são as linhas verticais da tabela periódica. Então, nós vamos lá na coluna 3A, que é a coluna 13. Então, vocês podem perceber que na coluna 13, nós temos os elementos, né? Aquela frasezinha, uma frasezinha assim, baranga, vou ler ela para vocês. Bom aluno garante inteligência total. Então, nós temos o boro na coluna 13, que corresponde à família 3A. Temos o alumínio, temos o galho, o índio e o talho. Tudo bem, nós temos aqui 5 elementos, mas a gente tem que localizar o elemento que está no terceiro período. Então, vão traçar uma linha horizontal, cortando aí o hélio. A segunda linha horizontal, que é o segundo período. Primeiro período nós temos o hidrogênio e o hélio. Então, vamos olhar direito aí. O segundo período aí nós temos o boro na família. O boro já começa a aparecer, da família 3A. E no terceiro período nós temos o alumínio. Então, o número atômico do alumínio é 13. Olha, tem um valor aí. Esse elemento indica a quantidade de cargas positivas que o elemento tem no núcleo dele, no núcleo do átomo dele. Esse 13 é a identidade do elemento. Não tem nenhum elemento na tabela periódica que tenha esse valor, apenas o alumínio. Então, a resposta vai ser a letra D. Na questão 3, tem o grupo do iodo. Então, ele é simbolizado por I e é chamado de quê? Então, nós vamos na tabela periódica, você pode observar, temos lá a família dos calcogênios, que é a coluna 16. Tem a família 17, então a frasezinha, gente, foi Clara bronzear no Ipanema à tarde. Então, o iodo faz parte dos halogênios. Então, nós vamos marcar a letra E. A questão 4. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre os elementos e suas respectivas famílias. Então, gente, nós vamos fazer o exercício dessa forma. Então, na linha que está aqui, ó, vertical, que está o nome gás nobre, nós vamos ter que achar um elemento que seja gás nobre. Depois nós temos na segunda linha os metais de transição. Nós vamos classificar quem é o metal de transição. Temos os metais alcalinos na terceira linha. Depois temos os halogênios na quarta linha. E depois nós temos aqui os alcalinos terrosos na quinta linha. Então, vamos analisar aqui quem são os gases nobres nessa linha. Então, nós temos o hélio e temos o criptônio, que são gases nobres, fazem parte da coluna 8A. Se a gente pegar os elementos aqui, olha, os metais de transição, nós temos o cobre, que é a transição, o zinco, o cromo, a prata e o cádmio. Todos são de transição. Os metais alcalinos, se a gente for na coluna 1, vocês vão ver que o lítio é um metal alcalino, o potássio, o rubídio e o césio também são metais alcalinos. O mercúrio é metal de transição. Halogênio, o nitrogênio não é halogênio, cloro, iodo, bromo são halogênios e o O é o quê? Um calcogênio. Os metais alcalinos terrosos, nós temos magnésio, cálcio, estrôncio, todos são, quer dizer, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio pertencem à coluna 2A. Então, vou fazer por eliminação. O hélio, o criptônio são gases nobres. Então, vocês eliminam a letra A, D e E. Continua. Então, vamos observar na segunda linha. Então, nós estamos ali na letra B e na letra C. Metal de transição, continua. Zinco é metal de transição
E o cromo da letra C é metal de transição. Então, continua. Metal alcalino. O mercúrio é o metal de transição na letra B, mas o potássio é o metal alcalino. Então, a gente já sabe que é a letra C. Mas vamos confirmar. O iodo é halogênio? Ok. O estrôncio é um metal alcalino terroso? Então, a letra correta vai ser a letra C, porque coincidiu todos os elementos com a legenda em cima. Questão 5. Um elemento químico cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, o que você vai fazer? Vai na tabela periódica e vai olhar qual que é o elemento 18. Então, vocês vão pegar o hidrogênio número 1, depois pega o hélio número 2, lítio 3, berilo 4, o boro 5, vai lá para a família, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Bacana. Volta lá na esquerda. O sódio é 11, o magnésio é 12, alumínio 13, silício 14, fósforo 15, enxofre 16, cloro 17. O argônio é o elemento 18. Como ele está na coluna 8A, coluna 18 também, coincidentemente, ele é um gás nobre. Então, nós vamos marcar a letra E. Questão 6. O alumínio Al pertence ao grupo. Então, já fizemos uma questão com alumínio. Vão lá na coluna 13. Nós temos o boro, alumínio, galho, índio e talho. Vamos falar de novo. Bom aluno garante inteligência total. Ele pertence a qual grupo? Então, o primeiro elemento aí, essa coluna não tem um nome específico, né? O boro. Então, ele pertence ao grupo do boro. Então, vamos lá na letra D. Questão 7. Então, nós temos elementos químicos aqui, ó. Cálcio, bário, Ba, Mg, magnésio e Sr, que são estrôncio. Eles são classificados como? Então, vão lá na esquerda da tabela periódica, na coluna 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Tá lá assim, ó, bebi, magnésio, calculando, ser, batida, rara. Então, nós temos o cálcio, coincide ali, Ca, temos o Ba, temos o Mg. Então, esses elementos são classificados como metais alcalinos terrosos. Então, nós vamos marcar a letra E. Questão 8. Esse bromato de potássio, gente, é um sal. Ele é muito utilizado na fabricação de pães. A gente tem um sal de cozinha que chama cloreto de sódio, mas geralmente as padarias gostam daquele pão crocante, que quando você quebra, né, suja a mesa toda com as casquinhas. Então, eles usam o bromato de potássio para dar aquele igual, crocante no pão mesmo, para não ficar aquele pão murcho, né, muxibento. Então, o bromato de potássio, produto de aplicação contravertida na fabricação de pães, tem como fórmula. Então, tem o K, que é o potássio, tem o Br, que é o bromo, e tem o oxigênio, que é o O. Esse 3 aí é a quantidade de oxigênio que está na fórmula. Os elementos que constituem, na ordem indicada na fórmula, são das famílias do. Então, primeiro, o potássio, que é o K. Vão olhar sempre os elementos da coluna 1A, 2A e olhar bem à direita da tabela. Então, vocês estão vendo que o potássio faz parte dos metais alcalinos. Bacana. Vamos lá no bromo, na coluna 17. Coluna 7A. Ele é um halogênio. Todos os elementos da coluna 1A, da 7A, são halogênios. E tem o oxigênio agora. Então, vem aqui para a família vizinha, a 16. Tem o oxigênio lá no alto. O seu secador tem potência. Então, o oxigênio é um calcogênio. Então, primeiro, o K, que é o potássio, é um alcalino, metal alcalino. Então, a gente pode já na letra A, né? O Br é um halogênio e o oxigênio é um calcogênio. A resposta vai ser letra A. Questão 9. O Césio-137, causa da tragédia de Goiânia, em 1987, é isótopo do césio. Ali no caso, o número atômico 55 vem na frente e aquele 133 é a massa do césio. Em relação à tabela periódica, o césio pertence à família. Gente, então o césio é um elemento radioativo.
O urânio também é um elemento radioativo. Esses elementos emitem radiações, né? Sempre vou falar isso com vocês. As radiações podem ser alfa, beta, gama. Nem todo elemento radioativo ele é muito nocivo. Então é a quantidade que é absorvida pelo nosso corpo é que vai fazer esse efeito. Então a radiação, vocês vão ver que ela é usada muito na medicina, na agricultura, nas indústrias, né, para o bem. Mas ela é usada de forma, né, errada, ela causa muito mal ao ser humano e o nosso ecossistema. Então o césio, se a gente observar, vamos olhar então à esquerda da tabela periódica, que são as famílias 1A e 2A. Então tá assim, ó, Li, na capa, roubaram césio e frâncio. Então césio pertence à família dos alcalinos. Então letra A. A questão 10, a gente vai fazer uma associação. Então, fazendo a associação entre as colunas que correspondem às famílias dos elementos, segundo a tabela periódica e a sequência numérica. Então, observe o seguinte: o número 1 corresponde ao gás nobre. O número 2 corresponde ao metal alcalino. O 4, os calcogênios. E temos o 5 ali, que vai ser os halogênios. Então, nós vamos fazer uma correspondência. Então, vamos lá. Os gases nobres, eles pertencem, vamos lá, lá no final aqui, ó. Eles não pertencem ao grupo 0, ao grupo 18. Então, vocês vão colocar nesse quadradinho aí, qual número? O número 1. Depois, os metais alcalinos, eles fazem parte de qual? Do grupo 1A ou 1. Então, vocês vão colocar o número 2 aqui em cima, no primeiro quadradinho. Então, vamos ver. Os metais alcalinos, 2 no primeiro quadradinho, anota aí. Metais alcalinos terrosos, né? Do grupo 2A ou 2. Então, vocês vão colocar o 3 aí. Então, 2 com 3. Quem que é do grupo 16 ou 6A? Calcogênios. Vão colocar o 4. E quem é do 7A e 17? Não é o 5? Então, qual sequência que vai dar? 2, 3, 4, 5 e 1. Letra B. A questão 11 é simplesinha. O metal alcalino é... Então, nós temos potássio na letra A, iodo na letra B, enxofre na letra C, oxigênio na letra D e P na letra E, que é o fósforo. Então, vamos lá na coluna 1A. A gente sempre vai olhar 1A, 2A, 6A, 7A. A gente trabalha muito com esses elementos, vocês já perceberam, né? Então, nós temos lá o Li... A gente pode até falar hoje na coluna 1A. Não estou falando família, não. Então, vamos pôr Li na capa. Então, nós temos o potássio aí. Então, o metal alcalino, K, é o potássio, letra A. Questão 12. Os elementos S, que é o enxofre, vem do latim sulfurum, e o flúor, né, que é o F, são, respectivamente, pertencentes às famílias do... Então, vou olhar na coluna 1A, já não vê nenhum S lá. Na coluna 2A também não vê nenhum S. Vão na 6A, dos calcogênios. O seu secador tem potência. Tá? O enxofre aí na 6A. Então, ele é um calcogênio. A gente pode ficar entre a letra C e a letra D. Depois, nós temos o flúor. Tá lá no início da 17. Foi Clara bronzear no Ipanema à tarde. Então, esses elementos serão um calcogênio e um halogênio. Questão 13. As vítimas do acidente radioativo de Goiânia, que ingeriram o Césio-137, foram tratadas com um composto químico chamado azul da Prússia. O objetivo era provocar a troca do Césio-137 por um elemento que não fosse radioativo, mas que tivesse propriedades químicas muito semelhantes, contido naquele composto. Qual é esse composto? Então, gente, se os elementos pertencem à mesma família, então eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, se a gente tem o Césio-137, que a gente absorveu ele, ingeriu ele, qual seria um outro elemento que a gente ia colocar no lugar para fazer a substituição desse elemento radioativo? Gente, o Césio é um elemento radioativo da coluna 1A e o frâncio também é radioativo. Então,
a gente vai colocar o mesmo elemento da coluna que não seja radioativo. Então, no caso aqui, qual o elemento que vai poder substituir o césio 137? O rádio, na letra A, é da coluna 2A. Repara que está lá é o último elemento da família. Aqui, ó, bebi, magnésio, calculando, ser, batida, rara. Então, o rádio é o último elemento. Nós precisamos do elemento da coluna 1A, né, o metal alcalino. Então, na letra B, nós temos o cálcio. Ele faz parte dos metais alcalinos terrosos, então não pode ser a letra B. Temos o potássio novamente aí, ó. Li na capa. Então, o potássio, que seria o ideal para substituir o césio. Temos o iodo, que é da coluna 7A, que é um halogênio. Temos o frâncio, né, que poderia substituir se ele não fosse outro elemento radioativo também. Por isso que a gente não vai colocar o frâncio para substituir o césio. Vamos colocar o potássio, que é um sal, que ele é muito utilizado na fabricação de pães quando ele é um bromato, né? Como vocês viram nas questões anteriores aí. Temos aqui, na questão 14, marque a série que é composta de halogênio. Então, quer dizer, o primeiro elemento tem que ser halogênio, o segundo metal alcalino e o terceiro um gás nobre. Então, na letra A, o cloro é um halogênio? Tudo bem, é um halogênio. O cálcio é um metal alcalino? Falso, ele é um metal alcalino terroso. Então, não é essa a questão. Na letra B, flúor, F, é um halogênio? É um halogênio. Na, que é o sódio, é um metal alcalino? Correto, vai lá na tabela e olha para vocês verem, né? Li-na, ele é o elemento sódio. E o hélio é um gás nobre? Vamos lá na coluna 18, é o primeiro elemento, o hélio. Então está correto a questão, a resposta que corresponde: halogênio, flúor, metal alcalino, Na, que é o sódio, e hélio, que é um gás nobre. Letra B. Questão 15. Entre os elementos abaixo, qual é o halogênio que está no terceiro período? Então, para ser halogênio, tem que estar na coluna 17 ou 7A. Então, todo mundo de olho nessa família. Então, vamos novamente no terceiro período. Então, quem está no primeiro período desse bloco aí da direita, nós temos o hélio. Depois nós temos no segundo período, que é a linha horizontal, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Nós estamos olhando só esse bloco, tá, pessoal? O terceiro bloco, então vamos lá. Alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro coincide, ó, na terceira linha horizontal e na família 17. Então a resposta nossa vai ser a letra C. O cloro que está situado na terceira linha horizontal, que é chamada de período, camada ou nível, e está na família, então o corte vai daí, né? Vai ser o halogênio, que é da família 7A ou 17. Vamos aqui na questão 16. Um dos elementos químicos que tem mostrado muito eficiente ao combate ao câncer de próstata é o selênio, Se. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos químicos com propriedades semelhantes ao selênio são. Então, gente, vamos ver onde está o selênio. Vamos lá na coluna 1A, não pertence, na coluna 2A não tem nenhum Se. Pula lá para a coluna 16. O seu secador tem potência. Então, o selênio é um metal, está localizado na coluna 16, que é a 6A, e ele é um calcogênio. Então, está perguntando o seguinte: quais são os elementos, né, que estão na mesma classificação periódica do selênio? Então, vamos observar aqui, ó, o cloro na letra A. Cloro, bromo e iodo, todos halogênios. Então, elimina essa questão, a letra A. Na letra B, temos telúrio. Então, lá embaixo tem telúrio. Temos, ok, telúrio está na família do selênio. Temos o enxofre, correto. E temos o polônio lá embaixo. Então, a nossa letra correta vai ser a letra B. Quer dizer, tanto o telúrio quanto o enxofre, que é simbolizado por S, e o polônio, que é simbolizado por PO, eles fazem parte dos calcogênios, que é da família do selênio, que é o Se. A gente aproveitei um pedacinho da carta novamente, observa um trecho de uma carta e responda o que se pede nas próximas duas questões.
Então, a carta de um químico apaixonado. Berílio Horizonte, 5 de dezembro de 2000. Nós colocamos da Madada. Nós pegamos só um trechinho aqui. Querida Valência, sinceramente, não sei por que você está à procura de um processo de separação. Como se fôssemos misturas e não substâncias puras. Mesmo sendo um pouco volátil, nosso relacionamento não pode dar errado. Se isso acontecesse, irídio embora urânio de raiva. Espero que você não tenha tido mais contato com hélio, que é gás nobre, nem com Túlio e nem com os estrangeiros, Germano, Polônio e Frâncio. Esses casos devem sofrer uma neutralização ou, pelo menos, uma grande diluição. A questão 17, ela quer saber o seguinte. O elemento químico hélio pertence à família dos alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios ou gases nobres. Então, vão lá, né, no extremo direito da nossa tabela. Então, está aí a coluna 18, a coluna 8A ou coluna 0. Hélio e neônio argumentaram comprar XL ou Honda. É uma frasezinha para a gente fixar esses elementos. Então, hélio é o primeiro elemento da família dos gases nobres. A resposta, então, vai ser a letra E. Questão 18. Dos calcogênios, podemos observar a presença do. Então, no caso, o berilo, se você olhar na tabela periódica, que é o BE, está na coluna 2A. Metais alcalinos terrosos. O urânio é um elemento de transição interna. Ele está lá naquela tira lá embaixo da tabela periódica, que são duas linhas horizontais. Ele ali é o elemento 92. O hélio, como a gente acabou de observar, ele é um gás nobre. O germânio está na coluna 14, é o GE, ele pertence à família do carbono. Letra E, temos o polônio, lá na coluna 16, vamos lá. O seu secador tem potência. Então, o polônio é o último elemento aí, né, o penúltimo, dos calcogênios. Então, a resposta vai ser letra E. A questão 19. Assinale o grupo de elementos que faz parte somente dos metais alcalinos terrosos. Então, vou lá na tabela periódica. Então, vou olhar. Coluna 2A, metais alcalinos terrosos. Nós temos berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, na sequência. Então, bebi, magnésio, calculando, ser, batida, rara. Então, observa na letra A. O cálcio faz parte dos metais alcalinos terrosos. O magnésio Mg também. E o bário está correto também. Ele faz parte dos metais alcalinos terrosos que pertence à coluna 2 ou 2A. Então, a resposta vai ser a letra A. A questão 20. Dentre os elementos abaixo, aquele que não pertence ao grupo dos metais alcalinos é o elemento. Então, vocês podem ver que nós temos ali. Olha, o sódio é um metal alcalino, o lítio é um metal alcalino, o potássio. Então, nós vamos olhar lá na coluna 1A, hein? O potássio é um elemento alcalino, o frâncio é o último elemento, né, do grupo da coluna ou da família dos metais alcalinos. Agora nós temos ali o zinco, né? O zinco, vocês podem observar na tabela de vocês, ele faz parte da coluna 12 e ele é um metal o quê? Ele é um metal de transição. Ele não faz parte dos metais alcalinos. Então nós vamos marcar a letra E. A questão 21. Considerando os elementos X, tem número atômico 17, que corresponde à quantidade de cargas positivas no núcleo desse elemento. Tem o elemento Y, Z igual a 12, indica a quantidade de cargas positivas que o elemento Y tem no seu núcleo. Quer dizer, o Y tem 12 cargas positivas, o X tem 17 cargas positivas. Esse número atômico é a identidade do elemento, né? Ressaltando aí para vocês novamente. Então, a gente pode afirmar que... Então, vamos ver. Se o elemento tem Z igual a 17, vamos seguir aqui, né? O hidrogênio 1, vamos olhar o elemento 17, vamos lá no extremo direito da tabela periódica. Lá na coluna 17, nós temos o elemento flúor, que é 9,
Temos o cloro, que é 17. Então, o cloro é um ametal ou um não metal. Quer dizer, ele é ametal, o elemento 17. Então, o primeiro elemento, então, quer dizer, X tem que ser ametal. Vamos olhar o elemento 12. Então, vamos lá no extremo esquerdo da tabela periódica. Lá na coluna 2, nós temos o berilo, que tem o número atômico 4, e temos o Mg, o magnésio, que é o elemento 12. Então, o Z é um metal, ele é metal alcalino terroso. Então, a resposta vai ser o seguinte: X é um metal e Y é metal. Então, vai ser a letra C. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês já começam a entender um pouco a matéria. A gente vai dar mais aula de exercício, que é muito importante vocês terem domínio dessa matéria, que ela é muito importante para a gente ter bastante conhecimento, é a base da química. E até mais e fiquem com Deus.